assistir esse vídeo tem que passar para 10 pessoas, porque nós queremos salvar vidas com esses vídeos. A ideia é que todas as pessoas saibam como agir corretamente. Vamos derrubar mitos, lendas, receitinhas caseiras que podem complicar as situações. Sim. Nós queremos que a população saiba o que fazer com emergências e urgências envolvendo crianças. Então, por favor, vamos passar para todas as pessoas, porque você nunca sabe quem vai ser a pessoa que vai estar do lado da pessoa que você ama. Hoje é sexta-feira! Uhul! E mais um dia da semana especial das crianças, que devem estar empolgadíssimas por a véspera de final de semana. Sábado. E aí nós vamos sair com os meninos para passear em vários parques e tudo. E aí nós vamos ter que falar sobre animais peçonhentos e envenenamento. É o assunto de hoje, tudo a ver com sexta-feira. Exatamente, tudo a ver com sexta-feira. E aí eu trouxe o Marcelo para vir falar com a gente sobre o assunto. É sua, Marcelo. Bom, né, aos animais peçonhentos, na verdade, a gente tem que fazer uma diferença primeiro, né, de que é um animal peçonhento e o que é um animal venenoso. Não, para mim, eu não sabia dessa diferença. Então a gente vai ver que uma característica do animal peçonhento é a facilidade que ele tem de jogar o veneno que ele tem dentro da corrente sanguínea. Então todo animal peçonhento ele vai ter um instrumento que a gente pode chamar de objeto inoculador, ou então é popularmente conhecido como peçonha. Peçonha. Isso. Então a gente vai ver que os animais peçonhentos de maneira geral, como o escorpião, igual nós estamos vendo aqui, ou as serpentes, né, que a gente chama de cobra, eles têm esse instrumento ou vai ter esse objeto inoculador, né, que ele tem a facilidade de colocar de maneira mais passiva o veneno dentro da nossa corrente sanguínea, ao contrário do animal venenoso, né, que a condição do animal venenoso, a contaminação acontece por contato direto. Aí a gente pode dar um exemplo, encostou, né, aqueles sapos coloridos, né, é muito comum a gente ter intoxicação com esse tipo de animal, mas não aqui, mais na região da Amazônia, onde tem uma gama maior desses animais. Pode ser por ingestão, como por exemplo aquele peixe baiacu, no preparo dele, se a gente não tirar uma glândula, né, no momento de fazer o preparo desse peixe, sem comer, eu posso, né, posso não, eu vou morrer. Vai morrer. Vou morrer porque é um veneno extremamente letal e mortal. Né, se contaminar a carne desse peixe, ou então por compressão, né, eu piso e comprimo ali, água viva, você vai ter umas lesões, exatamente, alguns sapos também vão ter isso, né, alguns tipos de rã também. Então os peçonhentos são os que têm as peçonhas que eles inoculam o veneno na gente, vai na nossa corrente sanguínea, com mais facilidade. E os venenosos pode ser por encostar, contato, ingestão pressão direta, sei lá. Tá, ok? Então a gente tem essa possibilidade. O que cabe a gente ressaltar é que a expectativa do atendimento do animal peçonhento, muitas das vezes, não é exclusivamente identificar qual que é o tipo de animal. É claro que isso é importante, mas que a vítima, após o acidente, né, após o contato com essa toxina, a gente observa que ela começa a evoluir muito rapidamente com esses sintomas, principalmente para criança. Por quê? Porque a disponibilidade desse veneno no organismo da criança acontece de maneira mais acelerada do que a do adulto. Né? Por que isso acontece? Porque a frequência cardíaca da criança é muito maior do que a frequência cardíaca do adulto. Então, se o coraçãozinho dela bombeia mais, ela consegue espalhar esse veneno mais rapidamente, ele começa a apresentar sinais e sintomas que são importantes. Então, você falou que saber qual é o animal não é a principal preocupação. Na verdade, a gente pode considerar o seguinte, né? É importante para iniciar o processo de soroterapia, mas se sofreu um acidente e não viu qual é o animal que é, não perca tempo procurando esse animal. Você sabe que essa é a maioria, é tida como o maior mito, então, porque todo mundo, às vezes, em detrimento do atendimento, fica procurando o bicho e a pessoa vai evoluindo e a pessoa vai evoluindo para pior. Né? A gente tem alguns exames, algumas testagens sanguíneas que vão contar para a gente qual tipo de bicho que é, e até mesmo sinal e sintoma. É claro que se eu conseguir capturar o animal, ótimo, mas hoje com a tecnologia que a gente tem de celular, não precisa você capturar o bicho, tira uma foto dentro do seu telefone celular, fechou, e leva para o hospital, porque imagina você leva uma serpente dentro do saco vivo para dentro do hospital. Não vai ser legal. Não vai ser legal para ninguém. Não é bacana. Foi muito engraçado.
Mas a gente não pode fazer isso. Tá? Então tira uma foto do bicho que é mais aconselhável. Tá? E tem uma noção se é um escorpião, se é uma serpente. Né? Na dúvida não vai saber se é muito venenoso ou um pouco venenoso. Né? Igual as serpentes. A gente tem serpentes que são peçonhentas, né? Que no Brasil a gente tem 4 clássicas. Né? Que vai ser a surucucu, a jararaca, a cascavel e a cobra coral. Essas 4 serpentes brasileiras, todas as 4 são serpentes peçonhentas, tá? E a gente vai ver que a condição do veneno dela vai atuar tanto na estrutura muscular quanto no sistema nervoso. Então, por isso que a gente tem que fazer com que esse paciente receba essa soroterapia o quanto antes. A gente costuma falar que, por exemplo, a cobra coral e a cascavel, o veneno dela é mioneurotóxico. Então, a gente vai ter alterações na relação da estrutura muscular, né, principalmente com a perda acentuada de uma substância que deixa o músculo vermelhinho, que é a mioglobina, né, que vai cair na corrente sanguínea, e no momento da filtragem sanguínea, essa mioglobina é tóxica para os nossos rins, e esse paciente tem evolução para insuficiência renal a partir dessa toxina, então isso é bastante perigoso. Mas, de contrapartida, a surucucu e a jararaca, elas não são neurotóxicas, mas são miotóxicas. Então pode provocar um edema muito grande, né, e comprimir os vasos sanguíneos. A gente vai ter o que chama de síndrome de compartimento. Né? Então o sangue não vai circular, aí vai ter necrose da estrutura, aí tem que fazer algum procedimento cirúrgico. Então, às vezes, dependendo do tempo que ele vai ficar, vai ter até que amputar. Tá? Então, na dúvida, se eu não sei se a minha serpente é peçonhenta ou não, eu vou correr para o hospital. Certo. Tá? Tem lá um soro que dá para todas as serpentes. Na verdade, tem soros específicos. Que é preferível. Se que é preferível, exatamente. E a soroterapia tem que ser feita exclusivamente na unidade de toxicologia. Por quê? Porque se eu faço soro errado, eu posso repercutir de maneira negativa no paciente. Ao invés de salvar, eu vou matar. Então o paciente recebe a soroterapia sendo monitorado dentro de uma sala exclusiva, né, com monitor cardíaco, para ver exatamente qual que é o comportamento fisiológico dele no momento que ele está recebendo a soroterapia. Entendi. Tá, ok? Então a gente vai ver que com a serpente ou com qualquer outro animal peçonhento, se eu consigo identificar um animal, ótimo. Eu consigo tirar uma foto do animal, ótimo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não posso perder tempo na captura do animal em detrimento à identificação e meu paciente piorando com sinais e sintomas, principalmente se for criança, onde a disponibilidade desse veneno vai acontecer de maneira muito mais acelerada. Vai ficar quebrou muito pra mim, você sabe disso, né? Porque eu achava que você tinha que necessariamente identificar um animal. Algumas vezes você não vai conseguir identificar. E o bicho picou e saiu correndo, principalmente muito comum com as aranhas. A gente não sabe se a aranha é peçonhenta ou não, e a aranha a gente tem 3. Aqui a gente não tem nenhuma aranha, né? Mas as venenosas que são conhecidas como brasileiras são a aranha marrom, a aranha armadeira, que é muito comum no nosso estado, e a viúva negra. Tá? E essas aranhas, de uma certa maneira, elas vão atuar principalmente no sistema cardiocirculatório. Então o veneno da aranha normalmente é um ataque cardíaco, uma dor local muito intensa, né? Com exceção da aranha marrom, que ela tem 2 formas de se apresentar. Ela tem a forma, né, cutânea, que vai ser mais uma expressão na pele a partir da segunda ou da primeira semana e meia, onde a gente vai começar a formar uma capa de necrose ali, em resultado de onde aconteceu aquela picada. E muita gente não sabe que foi picado por essa aranha porque a picada dela não dói. Foi uma semana também atrás, nem Foi uma semana, vai lembrar, assim. aí vai ver aquela capa de necrose e tem que fazer o debridamento. Gente. Tá? Mas já a viúva negra e a armadeira, elas são totalmente, né, ali os seus venenos vão atacar principalmente o aparelho circulatório, fazendo um ataque cardíaco, uma sobrecarga desse coração, né, e automaticamente vai desencadear ali, né, todos os processos de uma provável intoxicação daquele indivíduo. Então, quanto antes ele tomar, né, aí é um soro antiaracnídico, melhor. Tá. Então, soro exclusivo para as aranhas. Tá? Tem mesmo que a cobra da cabeça triangular é mais venenosa do que a cobra da cabeça redonda? Na verdade, essa é uma classificação alemã. Tá? Então, na Alemanha, 99,9% das serpentes peçonhentas têm a cabeça triangular. No Brasil, a gente, por exemplo, das 4 que eu falei, jararaca, surucucu, cascavel e a cobra coral, a gente tem uma que quebra a regra. Então esquece isso. Que é a cobra coral. A cobra coral tem a cabeça redondinha. Tá? O que a gente costuma ver como referência, às vezes, é a presença, por exemplo, de uma cauda mais curta, então ela tem um corpo alongado e rapidamente a cauda fica curtinha. Né? Uma cobra, normalmente, quando ela é só venenosa, o corpo dela é todo cilíndrico, ele começa mais grossão, fica cada vez mais fininho. Da peçonhenta não, ela vem toda grossa, e de repente ela tem um rabinho.
Né? Olha o exemplo da cascavel, não tem um chocalho? Sim. Então, ela tem, né, toda a expressão, né, mais dilatada ao longo do seu corpo e o rabo dela é pequenininho. Tá? Uma outra condição que a gente pode olhar, que a cobra, no caso Então, aqui nós temos uma diversidade tal que não necessariamente significa que se cabeça triangular é isso, corpo assim isso. Não vai resolver. Esquece essas regras. Na dúvida, vai para o hospital, porque Vai o que vai fazer ele tomar o soro não vai ser sinal e sintoma. Porque para cada animal a gente tem um sinal e sintoma específico. Olha para você ver a cascavel. A cascavel ela vai fazer mais alteração neurológica. Então o indivíduo ele começa a ter uma visão dupla, ele tem uma perda de tônus na face, então a gente fala que ele tem uma síndrome que a gente chama de face miastênica, né? Ou cara de bêbado, que é a mesma coisa, fica com aquela cara, parece que está viajando na maionese, né? E isso, exatamente. E ela pode provocar nesse paciente também alterações no local da picada. Né? Por quê? Porque como ela também tem a sua ação neurotóxica, né, e também miotóxica, esse paciente também pode ter alguns picos de hemorragia. Né? Então a cascata de coagulação dele vai ser quelada, vai ser quebrada e ele pode evoluir mais rapidamente para hemorragia, com algum tipo de hemorragia. Já, por exemplo, a jararaca, né, ou melhor, vou pegar a suricocco, sinais e sintomas são bastante parecidos com o da jararaca. Né, o paciente tem dor no local da picada, vai ter o edema muito intenso, só que esse paciente vai ter diarreia e vômito. Ao contrário, se for, por exemplo... Não fica nem parecendo diarreia e vômito, comer alguma coisa estragada. Não vai ser específico desse veneno. Porque se fosse a jararaca, ele ia ter os mesmos sinais e sintomas, mas não ia ter diarreia e vômito. Pensa bem. E aí, então, pelo sinal e sintoma, por isso que a gente tem que levar para o especialista. Se colocar o bicho no álcool, ou no azeite, ou no vinagre, curtir ali, e aí picou, você passa aquilo não ali. vai resolver, porque o veneno já pai, está ouvindo essa, pai? Essa é pra você. Não vai resolver, pai. Né? Então o veneno já vai estar na corrente sanguínea. Tem que tomar o soro, né, que é o soro antiofídico, né, que é feito a partir do próprio veneno da serpente. Tá? Essas receitas antigas, pai? Não dá certo não. Lavando roupa suja no YouTube. O ideal, exatamente, o ideal é fazer o quê? É pegar esse paciente, não deixar ele movimentar demais, porque quanto mais ele movimentar, mais o sangue bate rápido, mais a circulação vai bater. Né? Mais a circulação vai ser mais eficiente, mais rápido vai espalhar esse veneno. Tá? E o grande vilão que a gente tem nos centros urbanos, muitas das vezes não é nem serpente nem aranha, vai ser escorpião. Tá? Aqui a gente está vendo dois tipos de escorpião, mas com espécies distintas. Né? Que a gente tem o escorpião preto e aqui o escorpião amarelo. Né? No nosso estado, em relação, se a gente for olhar o tamanho, a gente vai ficar mais com medo do preto. Só que o veneno do preto não é tão nocivo quanto o veneno do amarelo. Tá? Assim. Exatamente. Tá? Então a gente vai ver que o escorpião amarelo ele é muito comum na região sudeste e é muito encontrado em ambiente urbano. Tá? É um animal noturno, ele é carnívoro, se alimenta de barata, de grilo. Ele tem como pequenos animais durante a noite, ele sai para caçar e de dia ele dorme. Então quando ele se sente ameaçado, ele vai usar a cauda dele, onde está o objeto inoculador, que ele vai utilizar para fazer ferroada. Tá? Normalmente se é um adulto, às vezes o adulto vai sentir só a dor, mas o problema maior vai ser na criança. Tá? Na criança e também no idoso. Por que na criança? Uma vez que a quantidade de veneno, embora seja pequena, a absorção da criança é muito rápida. Né? E esse paciente vai sentir uma dor local intensa, uma sudorese no local da picada, vai evoluir com desconforto respiratório, taquicardia, confusão mental. Tá? E se isso for postergando, a gente vai observar que ele começa a ter uma falência na estrutura cardíaca. Então o coração ele começa a ter uma falha e começa a sobrar sangue no pulmão. Né? Então a gente vai ver que o coração não consegue mais ejetar sangue para o pulmão para fazer a troca gasosa e também não consegue drenar o sangue que foi feita ali a troca, né? Trocou o oxigênio por gás carbônico. Aí essa criança fatalmente ela pode evoluir com o que chama de edema agudo de pulmão. Né? E isso numa condição muito rápida. De um bichinho desse tamanhozinho. Tá? Então qual que é a condição do animal? Sofreu um acidente com uma pessoa entra, lava com água e sabão, não deixa a pessoa ou a criança se movimentar e traz imediatamente para o hospital de referência fazer essa sonoterapia. Na parte da psicologia. Exatamente. Né? Que no caso aqui, no nosso caso do Belo Horizonte, é o nosso hospital, João 23, né? Que é a nossa referência aí em outras áreas também. Então o que a gente vai observar? Que o tratamento para os animais peçonhentos vai ser basicamente o mesmo. Não importa se é cobra, se é escorpião ou se é aranha.
vai ter que ser o quê? Vai ser, né, não deixar esse paciente movimentar, lavar o local ali com água e sabão e conduzir imediatamente para o centro de referência para se fazer, né, o uso ali da soroterapia. À noite, eu não sei se eu fui picada por um escorpião, se eu fui picada não faço ideia do bicho, sei lá, tô andando. A primeira condição a gente vai ver vai ser o quê? Se eu estou tendo alguma alteração importante. Né? Normalmente quando a gente não sabe qual bicho que é, a primeira repercussão que a gente imagina ter vai ser respiração e circulação. Né? E vai ser o estado de consciência. Se picou não teve nenhuma repercussão hemodinâmica, como a gente fala, provavelmente ele não é só venenoso. Então o que eu vou ter vai ser uma reação local, que vai ser, né, um eritema, vai ser um prurido, que é uma coceira no local, vai ficar inchado, vai ficar dolorido somente no local. Aí a gente também tem a chance de procurar um profissional médico para passar, né, uma medicação tópica, ali, uma pomada, né, um antihistamínico local para se fazer, né, a diminuição daquele processo inflamatório local. Mas se for uma condição sistêmica, aí já é uma condição emergencial. Aí tem que correr imediatamente para o serviço de atendimento para fazer a soroterapia da maneira mais rápida possível. Tá. Marcelo, eu moro num lugar, tem alguma mamãe aí pensando, como eu estou captando daqui, eu moro num lugar que tem muita cobra, que tem muito escorpião, que tem muita aranha. O que essa pessoa pode fazer para evitar que isso aconteça? Então ela sempre tem que fazer uma vistoria constante no seu ambiente de domicílio. Né? Então, por exemplo, no quarto do bebê, verifica exatamente ali nos espaços onde são mais escuros, evitar deixar a caixa de sapato, evitar deixar o sapato exposto, né, no ambiente. Condição da higiene também é muito importante, né? Não deixar acúmulo de sujidade ou, né, de quinquilharia em cima de guarda-roupa, né, em cantos de parede. Principalmente escorpião, porque ele gosta de ambiente escuro durante o dia. Tá? Serpentes normalmente ela vai gostar do ambiente mais natural, jardim, árvores, ou um ambiente que tem ali, né, uma vegetação que para ela se esconder e se proteger. Mas o escorpião está dentro de casa, com as aranhas a mesma coisa. Observar se tem a formação ali de teia ou não, né? Embora a aranha marrom não produza teia. Né? Um problema da gente descobrir essa aranha também é exatamente esse. Tá? Mas evitar de deixar acumular muita quinquilharia em espaço fechado. Fazer e manter, né, a varredura do ambiente, né, do quintal, a capina, sempre em dia. Se você mora num local onde tem a possibilidade de criação de galinha, a galinha adora se alimentar de escorpião. Excelente, né? Então você deixa uma galinha lá que ela achou escorpião, ela vai lá e vai alimentar desse escorpião. Então você tem alguns mecanismos que você pode utilizar como mecanismo preventivo. Tá? Mas a busca desses focos aí sempre é fundamental. E aí tomar cuidado, né? Se tem algum lugar que já é comum aparecer algum escorpião, antes de calçar o sapato, bater o sapato, verificar a roupa, exatamente, e acompanhar como hábito mesmo. Exatamente, porque isso pode trazer, né, uma condição de malefício para o indivíduo.